o Israel para ler um versículo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos lá. Vou ler Salmo 106, capítulo, versículo 1. Deixa eu ver. Tá certo? Pode começar. Todo mundo achou? Aleluia. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Vou ler até o terceiro, cara. Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos. Alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te com a tua herança. Paz do Senhor a todos. Jó 2. Jó capítulo 2. Não, capítulo 2, versículo 2. Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Amém. E depois da palavra. Agora eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 23. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas em tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois o Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Amém? Pode se sentar. Bom, primeira coisa, uma coisa que fala também aqui na Bíblia é que nós não podemos comer, por exemplo, uma carne que foi enforcada. Um frango, por exemplo, que foi enforcado, né? E aí agora eu vou dar dois exemplos. Uma pessoa que... lembrando que essa palavra, o tema dela é mantendo o seu antivírus ligado. Ela também, coloquei ela no guia informativo, só que hoje eu vou comentar mais sobre ela. Vou dar um exemplo. A pessoa que come esse tipo de carne sem saber, vou exemplificar ela como uma pessoa que não tem Espírito Santo. E uma pessoa que come sabendo, como uma pessoa que tem o Espírito Santo. Se a pessoa sabe que ela não pode comer e ela vai lá e come, ela não vai comer em paz. Ela vai saber que tem um negócio falando ali que não era para ela estar comendo. E uma pessoa que não tem Espírito Santo, que não conhece a palavra, ela está comendo normal. Mas as duas estão fazendo uma coisa errada.
A diferença, aí agora eu vou focar mais segunda pessoa que tem o Espírito Santo. A diferença é porque essa pessoa, a segunda, ela vai saber que ela está fazendo errado e vai ficar um negócio incomodando ela ali. Ela não vai comer em paz. Ou seja, o antivírus dessa pessoa, ele vai apitar e ela vai saber que entrou alguma coisa ali. Isso. E aí, depois disso, não adianta muito. A pessoa ela vai fazendo isso, vai comendo cada vez mais, vai pecando, vai fazendo coisa errada. Depois, não adianta ela surtar, ela começar. Ah, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que minha vida desandou? Por que está acontecendo isso na minha família? E essas coisas assim, porque ela sabe que ela fez errado. E nós temos que ter consciência. Aí agora trazendo um pouco mais para nossa geração, os jovens. A gente tem que ter consciência de que a gente vive em um mundo hoje que praticamente nós da igreja é praticamente impossível viver tipo ignorar o mundo e viver santo. Porque hoje, gente, não precisa muito para você fazer coisa errada. Antigamente, vou dar o exemplo da minha avó. Ela cresceu na igreja, a família por parte da minha mãe toda cresceu na igreja. Aí a minha avó, ela fazia uma coisa, ela chegava no culto, né, mãe? Ela chegava, sentava, e os pais dela eram muito rígidos, era rígido mesmo. Ela chegava, sentava no último banco da igreja, aí o culto começava, ela saía, falava que ia no banheiro, saía, e naquela época não podia usar maquiagem, não podia um monte de coisa. Ela saía, passava maquiagem na porta da igreja, ia para a praça com os amigos dela, ficava lá. Quando estava dando a hora de acabar o culto, ela voltava para a igreja. Quando estava chegando, ela tinha sempre um paninho na última folha da Bíblia. Ela limpava o rosto, tirava a maquiagem, sentava no último banco de novo. A hora que acabava, o pai dela olhava e ela estava lá sentada. Ninguém sabia o que ela estava fazendo, só ela e Deus. Ela achava que estava fazendo escondido. Aí o que eu queria falar? Antigamente, para você fazer uma coisa errada assim, você precisava se esforçar, precisava correr o risco de alguém te ver na rua fazendo, contar para seu pai, precisava de um monte de coisa assim. Hoje em dia, não precisa de nada disso. A gente tem o celular, a gente pode entrar na internet, fazer um monte de coisa errada, ouvir coisas que não vai edificar a gente, que a gente sabe que com o tempo vai enfraquecendo a gente. Então, a gente precisa saber da nossa identidade que a gente tem em Cristo. Para quem vem na EBD de manhã, agora no primeiro semestre, o tio Herbert trabalhou com a gente sobre a nossa identidade em Cristo, sobre a gente ter a nossa fé fundamentada, saber quem nós somos, saber quem a palavra diz que nós somos e ser firme, porque não é fácil. Nossa escola principalmente, que é o que mais os jovens convivem, assim, rodinha de amigos, gente, é muito difícil você não ouvir uma coisa errada, porque as pessoas, se você tá, por exemplo, a gente não vai viver isolado. Ah, eu vou chegar na escola, vou ficar mudo, calado, não vou falar com ninguém porque não posso falar. Você vai falar em algum momento, só que qual que é a diferença? A gente precisa saber a hora de parar. Ah, tá, uma roda de amigos, eles começam, vai lá, mostra uma coisa assim, uma coisa que você sabe que não é muito certa, você tem que saber a hora de parar. Então é nisso que o nosso antivírus vai falar a hora que a gente tem que parar, porque também se você continuar indo, você vai indo junto com eles, que no tempo você não está mais na igreja, você desanimou, você está no pecado. E, por exemplo, uma coisa, lá em casa o antivírus do computador é o Avast, se não me engano. Aí às vezes você está mexendo lá assim, sobe tipo um recadinho no canto falando assim, um risco encontrado, clique para excluir, um negócio assim, não lembro muito bem. Então, e o nosso antivírus, que é o Espírito Santo, ele faz isso. A gente está conversando, a gente está mexendo, está numa roda de amigos, em qualquer lugar, aí sobe a janelinha falando que tem um risco encontrado. Só que o que muitas vezes nós fazemos, a gente ignora esse aviso e vai ignorando. Aí surge a gente clica lá naquele xizinho que fica no cantinho e fecha, ignora. Acho que é bobeira. Aí na próxima vez faz a mesma coisa e vai fazendo. E chega uma hora que isso se torna normal pra gente. O que a gente está fazendo ali, um assunto que não é certo, uma coisa que a gente está vendo que não é certo, ouvindo que não é certo, se torna normal. Porque nas primeiras vezes, quando a gente fez, que o Espírito Santo falou pra gente que era errado, a gente clicou lá naquele xizinho, não deu importância, e depois a gente fica acostumado com isso e fica nessa vida. E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma música, que foi o que eu falei no vídeo informativo também. Você está ouvindo uma música.
Ela é muito principal porque, por exemplo, você não vê tocar um funk na igreja, porque não é o ambiente certo. Ela não vai caber nesse ambiente, não vai criar um ambiente que a gente precisa na igreja. E aí, nós, sendo templo do Espírito Santo, a gente também tem um ambiente, a gente é o ambiente que ele mora. Então a gente precisa ouvir, ver, falar, ler coisas que vai edificar a gente, que vai criar um ambiente onde ele vai ficar. Imagina você na igreja querendo orar e tocando uma música do mundo no fundo. Não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Então é isso que a gente precisa fazer. É saber que o Espírito Santo mora na gente, a gente é um lugar onde ele habita, e fazer coisas com que vai edificar e vai edificar a casa onde ele mora, que somos nós. Isso. E aí, por mais que isso, voltando um pouquinho, a gente está lá na igreja, a gente está firme. Aí tá, você vai, por exemplo, TikTok, que é cheio de trend, não sei se não é todo mundo que conhece. Uma trend lá que é uma música. Aí a trend estoura, começa a passar. Você diz 10 vídeos que você vê, 5 é sobre essa trend e tem uma música no fundo. De tanto você vê, a música vai ficar martelando na sua cabeça, ela vai ficar. Você vai tipo, decorar a música. Só que aí o que acontece? Uma pessoa que não dá muita importância para o Espírito Santo, ela vai, gostei da música. Aí depois ela vai lá no YouTube e coloca, começa a ouvir a música. Aí dessa música o YouTube recomenda outra, você vai ouve outra música parecida. Aí você vai indo, daqui a pouco você ouve uma música dessa, você acha legal, você concorda com as coisas que ela fala. Hoje em dia as músicas falam muito de drogas, de prostituição, sexualiza as crianças. E aí com o tempo você vai começando a achar isso normal. E aí, isso. Aí, devido a esse descontrole que pode ocorrer, a gente uma hora perde a reta e não sabe a hora de parar. Aí isso vai acumulando. Aí você não sabe a hora que para, você não sabe a hora que você tem que parar de ouvir certas músicas, de ver certas coisas. Aí você vai indo, aí isso vai acumulando dentro de você. Daqui uns dias você cala o Espírito Santo, você não ouve mais. Aí você vem na igreja, você não sente mais nada, você não chora na presença de Deus, você desanima, aí depois disso começa a acontecer um monte de coisa na vida da gente, a gente culpa Deus. Onde que está Deus? Por que Deus permitiu isso? E aí uma pergunta: será que é muito difícil saber que somos templo do Espírito Santo e certas coisas não convêm a nós? É hora de pararmos de ignorar o Espírito Santo e reconhecê-lo. Porque, gente, eu vejo isso na escola. Tem hora que, por exemplo, eu estou em uma roda de amigos, eles estão conversando uma coisa. Aí começa a pitar um negócio assim, sai de perto, esse assunto não está muito legal, não convém muito. Só que aí, por conta de, mas vou sair de perto, eu vou ficar naquele canto ali, eles vão começar a falar que eu sou antipático, aí daqui um dia, o outro assunto que tá, eu falo que eu sou crente, e falo assim, pronto, por isso que estava isolado, porque é o crente chato que não conversa com ninguém, porque acha que é o melhor de todo mundo. Então, é muito difícil a gente separar isso e saber que nós somos cristãos, tem que ser o sal da terra, a luz do mundo, e separar e conviver com essas pessoas sem deixar que elas contaminem a gente. É muito difícil, então a gente precisa reconhecer o Espírito Santo. Certas horas, esse exemplo que eu dei, que você está lá conversando e o Espírito Santo fala com você que esse assunto não está muito bom. Você não precisa, tá todo mundo falando, você simplesmente fica quieto, levanta e sai, bruta assim, todo mundo fica olhando um pro outro, nossa, saiu. Não, você vai desviando, você vai acabando o assunto, vai dando aquele riso amarelo, concordando, e fala que você vai no banheiro assim, você vai, depois você não volta mais, e é isso, você some literalmente, porque não tem como você falar assim, gente, olha, sabe o que acontece? É porque aí você vai lá e dá uma palestra, gente, é porque isso não convém, porque eu não posso ouvir essas coisas, porque aí você vai passar pelo crente chato, aí o exemplo que você vai dar de que você é diferente, você vai ser diferente no lado negativo, aí eles vão olhar e falar assim, lá o crente que não sabe conversar com os outros, não sabe. Então é difícil eu sei que é difícil para todo mundo, então a gente tem que reconhecer o Espírito Santo e parar de ignorar ele. Por quê que a gente tem que começar a praticar isso desde agora? Porque eu, Ana Luísa, o Richard, confundo o nome dele, o Israel, todo mundo que está aqui, a Clara, uma hora a gente vai terminar a escola, aí você vai fazer uma faculdade ou
algum emprego. Lá vai ser muito mais difícil, porque faculdade já são adultas, pessoas que já têm opinião formada, que já cresceu em alguma certa linha, assim. Então vai ser muito mais difícil você ser cristão lá do que numa escola, isso é fato. Só que a diferença é que se você começar a praticar isso agora, começar a reconhecer o Espírito Santo, reconhecer o antivírus seu, dar ouvidos a ele, a diferença é porque quando você estiver lá na frente, você vai estar muito mais sensível à voz do Espírito Santo, porque às vezes a gente confunde, já aconteceu isso comigo, era coisa da minha cabeça, estava achando que era o Espírito Santo, depois era o Espírito Santo, estava achando que era coisa da minha cabeça. Aí fica nesse negócio, já aconteceu com todo mundo que também eu acho isso. Então, daqui a um tempo, se você fizer isso agora, você vai estar muito mais sensível à voz do Espírito Santo, e também como você já vai ter feito tudo isso, parado quando ele mandou você parar, colocar um limite ali, você vai estar um pouco mais firme e não vai desviar tão fácil. Por quê? A gente tem que trabalhar a nossa identidade, que nem o tio Herbert já disse, que eu falei que a gente trabalhou nesse primeiro semestre. Então, você sabendo a sua identidade, você sabe quem você é. Eu sou, que naquela coisa, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Então, se você sabe que você é quem a Bíblia diz que você é, você não vai ser outra coisa. Por quê? O Espírito Santo, ele traz temor pra gente. Então, você vai estar lá. Aí convido você para ir em uma festa, você vai. Você não vai ficar confortável lá. Eu falo isso porque em roda de amigos, assim, às vezes eu não me sinto confortável. Quem dirá aí você em uma festa, um monte de gente bebendo, usando droga e fazendo coisa errada do seu lado. E aí você cresceu, aí convidaram você para ir em uma festa, você foi. Aí chega lá, o Espírito Santo começa a falar, o antivírus seu começa a apitar, aparece lá um risco encontrado, aí você fecha. Depois 2, 3, 4, 5 riscos. Daqui a um tempo vai invadir tudo o computador seu, que somos nós, vai começar a travar, excluir arquivo, fazer um monte de coisa ruim. Aí depois você vai reclamar do porquê que está acontecendo. Nossa, mas eu nem vi esse negócio entrar. Mas quando entrou, apitou, você não deu importância, depois entrou, acabou com tudo. Tudo me é lícito, mas em tudo me convém, né? Que nem eu acabei de ler aqui agora. O Espírito Santo também, ele é o nosso filtro. É bem parecido com o antivírus, né? Mas é um pouco diferente, porque às vezes não é uma coisa tão grande para falando isso agora em computador mesmo. Às vezes um vírus está muito bem escondido ali, aí você clica em uma coisa, você vai quando vê o vírus entra, só que você nem viu porque nem o antivírus apitou, porque era uma coisa disfarçada. Agora, sendo o Espírito Santo o nosso filtro mesmo, uma coisa bem mais profunda ali, qualquer coisinha que entra, ele vai falar para você, você vai saber que é errado. E aí vai do seu temor, do seu caráter, fazer isso ou não. Por quê, gente? Música, filme, livro e muitas outras coisas. Você tá... vou dar um exemplo que aconteceu comigo esses dias. Uma série chama Stranger Things, ela é bem famosa. Aí lançou a 4ª temporada até fazer uns 2 meses. Aí eu fui assistir, tava todo mundo falando, eu fui assistir. Aí chegou uma parte lá que o cara começou... não precisa contar o contexto, porque senão é muita coisa. Mas, resumindo, ele começou ele estava preso, foram lá visitar ele e começaram a entrevistar ele. Ele começou a falar assim que ele sentia que o demônio estava na casa dele. Ele sentia quando o demônio chegava perto, mas ele não fazia nada porque achava que era coisa da cabeça dele. Aí até que o demônio possuiu lá, pegou a filha, a esposa, aí isso mostra na série, ele quebra os ossos da pessoa assim, vira o olho dela para cima, um monte de coisa errada. E aí quando começou a ele falar que chegou nessa parte que ele começou a falar assim que ele sentiu o demônio perto dele, quando chegava, porque nessa série quando ele chega perto, as luzes começam a piscar. Aí ele falava que ele via as luzes piscando, mas achava que era coisa da cabeça dele e não dava importância. Quando chegou nessa parte,
eu comecei a sentir um negócio muito ruim. Eu achei que era medo meu, porque eu tava sozinho em casa, estava à noite também. Aí eu fui lá, tirei. Só que aí depois eu falei, não, mas acho que era coisa da minha cabeça. Aí eu fui, tinha gente em casa, estava de dia, eu fui e coloquei de novo. Chegou nessa parte, aconteceu a mesma coisa. Eu comecei, deu um negócio ruim, sabe? Um arrepio assim, parecia que tinha alguém perto, uma opressão, um negócio ruim assim. Aí eu fui e tirei. Aí depois eu tava, passou tudo, aí começou a falar um negócio, eu comecei a refletir assim. Isso tava claro que era o Espírito Santo, não era coisa da minha cabeça, porque, gente, eu vendo um negócio que fala que o cara sentiu que o demônio estava perto dele. Aí depois ele não dava importância, e depois o demônio foi lá, pegou, quebrou os ossos da filha e esposa, virou os olhos os olhos deles para cima, sabe? Fica só a parte branca assim, e deforma a pessoa. Sai sangue preto pela boca. Aí, não, é sério mesmo, acontece isso. Aí eu depois estava pensando nisso, não era coisa da minha cabeça porque eu estava sozinho e depois mesmo com gente em casa eu sentia a mesma coisa. Era o Espírito Santo falando comigo que não convinha eu estar assistindo... Convinha, tá certo? Certo. Que não convinha eu estar assistindo isso e... Porque primeiro não ia me edificar. Só que tem uma diferença. Quando a pessoa... Às vezes a gente fala assim, não vê, não lê, não ouve nada que não vai edificar você. Aí você pensa assim, nossa, mas o que eu fazia da minha vida então? Porque hoje em dia, de 100% de tudo que a gente vê, ouve, 95% é mundo, é séries, outras coisas assim. O que eu fazia da minha vida? Só que a gente tem que saber que não é assim, eu vou ficar em uma bolha, aí não faço nada, não vou ouvir nada, não vou fazer nada, eu vou ficar sentado o dia inteiro. Assim, com o olho fechado, virar um Buda da vida. Não é isso. Porque aí... nessas horas assim que você vai saber, você vai entender esse negócio de filtrar, de ver o que te convém. Porque, fala sério, convinha você ficar assistindo um negócio desse, ouvindo. Porque, gente, essa série, eu assisti outras temporadas dela também, eu percebi que são 3 temporadas que já tinha. Tanto é que eu parei no terceiro episódio de 7 que tinha a quarta. Eu não vou terminar de ver, não, porque eu não quero terminar de ver. Aí, também são muitas horas, e junto tudo isso, eu não vou terminar de ver, não. Por quê? Eu percebi, aí depois que passou esse momento, né, que eu estava pensando em tudo, eu percebi que quando eu estava vendo as outras 3 temporadas a série ela é meio obscura, ela já fala toda disso. Eu percebi que eu comecei a ficar meio que de mau humor, às vezes aleatoriamente, assim, sabe? Eu não sei explicar. Aí até minha mãe perguntava, tá acontecendo alguma coisa? Que está assim? Eu não sabia explicar, simplesmente eu não... Uma pressão, eu ficava de mau humor. À noite também, às vezes, um sonho esquisito, assim. Aí depois que juntou isso, eu terminei de ver a série toda, parei de assistir, parou isso também, dessas coisas que eu estava assistindo, só que não reparei. Aí quando eu comecei a assistir essa 4ª temporada de novo, principalmente nesses episódios que estava acontecendo mais coisas assim, voltou a acontecer isso. Aí eu percebi, nossa, era isso que eu estava vendo. Aí, era isso que eu estava vendo, que estava acontecendo isso. Porque estava influenciando a minha caminhada, porque aí eu via via essas coisas. Aí, por exemplo, o TikTok começa a te recomendar bastante vídeo disso, porque esse negócio que cruza dado, né, algoritmo, assim. Aí você vai vendo, aí você vê um negócio sobre a série aqui, uma outra coisa ali, você vai indo, aí uma coisa puxa a outra, aí eu não tava mais tão ligado, assim, sabe, na igreja, assim, tava meio que aéreo. Eu tava aqui, mas tava com a cabeça em outras coisas, porque juntava isso e juntando outras coisas e foi enfraquecendo eu. Só que se você não for íntimo com o Espírito Santo, não souber disso, né, não ser, como que fala? Sensível à voz do Espírito Santo, essas coisas assim, você vai indo e ele tenta falar, só que ele fala, na verdade, só que você não ouve. Então, você vai indo, você vai vendo essas coisas, vai ouvindo certas coisas, lendo assim, aí você não percebe que isso está te afastando de Deus, você só percebe quando você está no fundo do poço mesmo, ruim, acontecendo um monte de coisa na sua vida, e aí depois você percebe, nossa, como que eu cheguei aqui? Aí você vai olhando, você vai vendo cada coisa, cada passo que você deu, que deu 2 passos para trás em relação
a Jesus. Aí você vê essas coisas que foram enfraquecendo você, só que na hora que acontece, você não percebe porque não é sensível ao Espírito Santo. A gente precisa ser sensível ao Espírito Santo, sentir o que ele fala. E há essas coisas assim de que às vezes você pensa que é coisa da sua cabeça, mas é ele, depois é ele, você acha que é da sua cabeça. Você só consegue separar mesmo assim, orando, lendo a Bíblia, jejuando, lendo coisas, vários livros que tem aí, tipo aqueles Os Minerais de Deus, livros, bastante livro que eu sigo, gosto bastante do pastor Lucinho. Ele recomenda muitos livros e são livros que edificam muito a caminhada sua, sabe? Temas assim atuais que você hoje em dia é muito subestimado, mas aí você lê o livro, você vê como isso afeta a sua vida. Aí isso. Outra coisa também. Não é só coisa que você vê, assim, sabe? Série, filme, coisa que você ouve, música. Mas desde de um simples livro. Por exemplo, vou dar o exemplo. Eu já vi, não sei se eu vi todos os filmes, eu vi alguns já, a maioria, de Harry Potter, um exemplo. Eu consigo ver e assistir como se fosse uma fantasia, um filme que acontece essas coisas, tá bom. Só que tem gente, se a pessoa não for sensível ao Espírito Santo não saber a identidade dela em Cristo, ela começa a ver, ela começa a viajar na maionese, ela começa a... Eu não sei nem explicar como que isso acontece, mas tem gente que lê uma coisa dessas e começa a viajar depois. Aí ela começa a entrar em outro mundo, assim, começa a... Nossa, por exemplo, ela vê lá... Hogwarts. Aí ela pensa, nossa, mas podia ter uma Hogwarts real também. Aí ela começa a ficar pensando nessas coisas assim, vai indo, e depois é perigoso. Tem gente que até entra em depressão, umas coisas assim, porque ela vê, ela fica triste porque não tem isso na vida real, e seria muito interessante ter, mas não tem. Aí junta isso, junta outra coisa, ela vai caminhando assim, e vai ficando cada vez mais longe de Deus, e isso vai afetando ela. Acho que a cada 10 pessoas, 8 consegue fala assim, nossa, que bobeira que ele está falando, em relação por exemplo, livro. Só que, como eu já disse, isso não acontece comigo em Harry Potter, por exemplo, mas já aconteceu em outros filmes, outras séries, que nem essa Stranger Things que eu acabei de falar. Aí, você sabendo a sua identidade, sabendo que você é templo do Espírito Santo. Imagina, uma coisa que eu ouvi falar uma vez nossa, ajuda muito eu. Imagina, sei lá, você em algum lugar que você tá para pecar ou então pecando. A gente sabe que Deus é onipresente, onisciente e tudo, só que quando a gente tá fazendo alguma coisa errada, a gente sabe, a nossa mente ela esquece de Deus na hora. É impossível uma pessoa que está usando droga, ela lembrar assim, ela lembrar de Deus e falar assim, nossa, é muito difícil. Porque tem pessoa que comete crime e não vê, só vê depois que sai o efeito, ela olha e vê que ela matou, a família matou, tantos casos assim que a gente vê que acontece, né? Então, isso. Aí, uma coisa que me ajudou muito, você tá lá fazendo alguma coisa. Aí, pratique sempre entender, saber o que Deus ele é onisciente, que ele está a todo momento. Aí você tá em uma roda de amigos assim, conversando, aí eles começam a falar certas coisas que não são muito legais. Você sabendo que Deus ele é onisciente, onipresente, ele está ali naquele momento. Imagina, Jesus ficaria naquele lugar, escutando aquelas coisas, conversando, só para ser simpático, não perder amizades, e essas coisas assim? Não ficaria. Por que você tem que ficar? Só que aí o que acontece? A gente vê que a falta de vergonha é nossa, porque às vezes a gente sabe que não pode, que não precisa, que não convém, sabe que você morre de medo de perder a amizade daquelas pessoas, só que Deus honra a gente. Aí naquele momento ali, se você fica com medo, você fica naquela roda. Aí depois de um tempo você vai indo, eles vão afastando você de Deus. Sendo que se você sair daquele lugar, sair daquela roda ali, né, da onde você estiver, Deus ele vai honrar você e vai colocar pessoas
sua vida que vai ter os mesmos assuntos, as mesmas crenças, objetivos, assim, e que não vai, pode, dependendo da pessoa, né? Ela, às vezes, se você não cuidar também, ela afasta você. Só que é 100% que ela vai te levar, aproximar você de Deus. Um exemplo que eu vou dar. No começo do ano, entrou um menino na minha sala, e quando ele entrou assim, eu falei, nossa, ele tem jeito de crente. Até comentei com minha mãe, falei assim, nossa, mãe, entrou um menino na minha sala que eu acho que ele é crente. Aí só que aí não conversei nada, passou um tempo, eu estava indo assim, a gente estava indo para educação física, aí estava eu com meu outro amigo, aí eu pensei assim, nossa, e agora? Porque ele estava do meu lado aqui. Aí esse outro meu amigo, ele é crente também. Aí eu comecei a conversar com ele de igreja, assim. Aí quando eu falei uma coisa lá, eu percebi que ele fez assim, sabe? Olhou pra mim assim, eu falei, é crente mesmo, porque eu falei, ele sabe. Aí, aí depois, aí eu aproveitei que ele já escutou e viu que nós dois era também, eu puxei assuntos com ele. Nós começamos a conversar, nós fizemos amizade, principalmente nós três ali, que era o que eu tava conversando, e ele que tava do meu lado. Aí começamos a conversar tudo. Aí o que aconteceu? No começo do ano, eu só tinha um amigo meu que era crente também, o resto tudo não era. Porque é muito difícil em sala, assim, ter mais de metade da sala cristã, essas coisas assim. Tem, mas são poucos. Aí o que aconteceu? Aí a gente já estava passando um negocinho, porque a gente tava meio que. Tipo, por exemplo, a gente tava em um assunto. Aí o assunto não tava muito legal, a gente via que não tava dando muito certo, saí de perto. Aí depois começou aos poucos, parece que o povo foi deixando de conversar, foi excluindo. Aí, nossa, aí a gente foi tentando voltar de novo, só que não dá certo, porque é uma coisa aqui, a outra ali são opostas. Você tenta entrar, só que você sente o negócio que você sai de novo. Aí quando vê, aí a gente estava passando por isso assim, eu com a minha amiga. Aí quando vê, entra ele, junto o outro também. Aí acabou que a mesma quantidade de gente que a gente estava conversando antes, que não estava levando a gente para Deus, estava afastando. Quando eu pesquei, aí já tinha um grupo de crente, umas 5 pessoas, aí tava a mesma coisa que antes, só que com outro tipo de pessoa, outros assuntos, assim. Então, Deus honra a gente, porque aí você afasta, perde certas amizades, a pessoa até olha torto pra você, dependendo, assim, da atitude, alguma atitude que você toma. Porque às vezes você tem que ser radical, não tem como você ser muito passivo, assim, tem que, às vezes, sair de perto mesmo, em grupo que você tá, aí manda um monte de coisa, começa a mandar figurinho, umas mensagens assim, se você sai, aparece lá, Bruno saiu. É radical, mas isso precisa acontecer, porque são duas coisas, ou você escolhe Deus ou você escolhe o diabo, vamos ser extremo assim. E aí não é você fala assim, nossa, eu sou agora do diabo, não, é uma coisa que aos poucos você vai indo mais para um lado do que para o outro. Aí, isso, Aí aconteceu que a mesma quantidade de gente que tinha antes, que não estava me levando para Deus, é a mesma que tinha depois, e essas afastadas que eu e a minha amiga dava para sair de perto deles, Deus honrou depois, colocando um monte de gente da igreja também, que até convida, vai ter o culto lá, vamos, fica essa troca de convite assim. Então você vê como uma coisa que foi Deus mesmo, não é que simplesmente mudou de escola, aí caiu na minha sala e depois começou a fazer amizade. Agora, uma coisa para encerrando também, resumindo assim, que a gente saiba a nossa identidade em Cristo, a gente saiba o nosso lugar, a gente tenha uma personalidade, a gente saiba que Jesus é o nosso amigo, que a gente precisa ser íntimo dele, e para isso que a gente que a gente dê importância ao Espírito Santo, deixe o nosso antivírus ligado, e quando subir aquela janelinha falando que teve um risco encontrado, a gente não ignore ela, porque a gente sabe que se ignorar vai surgir mais 2 riscos, 3 riscos, 4 riscos, e daqui a um tempo vai invadir tudo, vai desanimar você, vai destruir você. E aí quando você vê, se já está no fundo do poço destruído, vai olhar para trás e falar assim, nossa, você poderia ter clicado lá naquele botãozinho quando apareceu um risco para eu excluir o risco, mas cliquei no X, aí fechou e depois foi acumulando. Então, que nós possamos ser íntimos do Espírito Santo, saber que é a hora, impor limites, a nós mesmos colocar limite na nossa vida, reconhecer que às vezes é ruim se separar de certas pessoas, parar de ver certas séries, que foi o meu caso, por exemplo, certas músicas, porque
ou é uma coisa ou é outra, não tem como por exemplo, aqui nessas 2 horas de culto você ouve música da igreja, depois nos outros 7 dias da semana você não ouve uma pregação, você não vê nada, não adianta também, porque uma hora você vai desanimar, porque imagina, você usa o seu celular até dar 0%, aí ele descarrega. Depois, aí ele descarrega, você naquela abstinência para usar, dá 5%, você tira de novo. Vai de 5% até zero, vai acabar de novo, você vai colocar de novo, dá 5%, você tira. Uma hora vicia a bateria sua que você tira, passa minutos e ela acaba de novo. Então, isso que acontece na nossa vida quando você não tira um tempo com Deus, não ora, não lê a Bíblia. E isso vai diminuindo o seu contato com Deus, querendo ou não, e vai afastando você vai deixando de ouvir mais a voz do Espírito Santo, e acaba que com o tempo, uma hora você não. Esse antivírus seu não está adiantando mais nada, esse filtro seu não está filtrando mais nada, está passando tudo reto, porque o Espírito Santo está ali, mas você não cultiva ele, não é amigo dele e não ouve mais a voz dele. Então, que nós possamos ouvir mais a voz do Espírito Santo e pedir para Deus misericórdia e graça e que Ele possa honrar a gente, porque você vai separar de alguns amigos, vai perder certas coisas, mas depois Ele vai honrar você com até o dobro, por exemplo, que foi o caso que aconteceu dessas amizades, que era um grupo, depois desmanchou tudo, depois montou outro grupo, mas com pessoas da igreja também que tem todos os mesmos, sabe por exemplo, sabe que uma coisa é errada, ninguém faz, então o grupo inteiro não fica aquele negócio de uns faz, os outros não faz, aí fica aquelas pessoas que saem de perto, depois volta, fica aquela coisa assim, amém? Agora chamar a Lívia para encerrar o culto. E chamar o grupo de louvor para subir também, esqueci. Pode vir.
Vamos ficar de pé para a gente estar encerrando. Escuta. Som. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Gostaria de chamar o Rinald aqui para ler um versículo. Paz, irmãos, tudo bem? Eu vou ler Isaías, capítulo 6. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
e os umbais das portas se moveram com uma voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz, e colocou e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me. Eu não sei o que falar. Quem gostou da palavra? Vamos deixar o nosso antivírus ligado, né? Gostaria que a igreja agora fechasse os olhos para a gente fazer uma oração, né? Senhor, muito obrigada por mais esse culto que nós tivemos aqui, por mais esse momento que a gente pôde estar na tua presença. Eu peço para você, Senhor, por favor, que cada pessoa que está aqui possa voltar bem para casa, né? Que o Senhor proteja todas as pessoas, todos os dias da semana, e que a gente possa ter mais momentos com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. Amém. E todos digam. Amém. E todos digam. Amém.